Flávia, eu tenho um pouquinho de preconceito de você, psiquiatra. Como assim, Paulo? Por eu ser psiquiatra? A galera fala, né, que psiquiatra é meio louco, sei lá. Ah, mas tu falam que o psicólogo é desequilibrado também, né? Tem nada a ver, Também. Flávia. Não quero falar sobre isso agora. Vamos falar do convidado, porque você já me irritou aqui. Eu tô desajustado emocionalmente. O tema hoje, exatamente, Paulo. O tema hoje é um tema muito importante, muito relevante. A gente vai falar hoje sobre estigmas e preconceitos contra a psiquiatria. Exato. Será que a psiquiatria realmente é como a gente fala? Ah, não vou no psiquiatra porque daí é médico de doido, de louco? Será que é isso mesmo, Flávia? E será que existe ainda isso? Porque a gente fala assim, nossa, as coisas evoluíram muito. Mas será que existe essa mentalidade? E você já escutou aquela frase assim, ah, não vou no psiquiatra não, senão ele vai me internar? Muito. Quer dizer... Não, porque eu sou psiquiatra, né? Então, exato. E internada, tô brincando. Não, ela tá controlada, gente. Mas pra falar sobre isso, nós trouxemos um convidado muito especial, né, Flávia? Sim, o Rodrigo Gasparini, Dr. Rodrigo Gasparini, que ele é diretor técnico do Hospital Francisca Júlia, aqui de São José dos Campos. Um hospital que reúne residência médica, reúne altas... como que eu posso dizer, Rodrigo? Tratamentos de ponta, atualmente, e bastante ciência e humanização, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre você. Tá, tudo bem? Tudo bem. Legal, prazer estar aqui. Super feliz em poder bater um papo com vocês aqui no Surtadamente. Bom, eu sou médico... tenho uma formação anterior também, sou advogado, formado em Direito, fiz uma pós-graduação em Psiquiatria, trabalho na área há 10 anos aproximadamente, fiz assistência durante alguns anos no ambulatório de saúde mental do próprio Francisca Júlia, adulto, infanto, assistência no hospital e hoje estou, né, porque é uma passagem, pela segunda vez como diretor do serviço, né? Hoje existe um modelo diferente de organograma lá no serviço, então eu acabo assumindo a direção médica, que é a direção do complexo como um todo, do hospital, dos ambulatórios e das residências terapêuticas. É um serviço grande, as pessoas não conhecem, né? Ou conhecem só de passar ali pelo Torrão de Ouro e olhar ali por fora, mas é um serviço bem grande de psiquiatria, consolidado aqui no município, tem mais de 50 anos. Uhum. E são 90 leitos do SUS, são 25 leitos particular e convênio. O ambulatório adulto, de psiquiatria adulto, são mais de 3 mil procedimentos mês. Agora tem se eu não me engano, 2 anos, uma unidade de saúde mental especializada, 24 horas. Que né? seria um pronto atendimento em saúde mental. Isso, no modelo de pronto atendimento, né? 24 horas e as residências terapêuticas, que eu acho que é um trabalho bem interessante, são 12 para desinstitucionalização dos pacientes de longa permanência. E as residências psiquiátricas, né? Residência médica psiquiátrica está sendo muito disputado, né? Atualmente. Na verdade, vamos começar falando sobre isso? Porque quando eu fiz psiquiatria, prestei há mais de 23 anos... eu tinha um pouco eu sempre quis psiquiatria, mas eu tinha um pouquinho até de vergonha de falar, né, de que eu ia fazer psiquiatria. Falava baixinho, né? Falava baixinho. Quem vai fazer? Vou fazer psiquiatria. Por quê? Porque era considerado mesmo uma especialidade que sem muito futuro, alguém que de repente ia tratar de casos muito complicados, difíceis, sem resultado, tratar mesmo de loucos, né? Como se a gente tratasse, tudo fosse só loucura. E assim, eu sentia bastante discriminação, tanto na questão dos próprios colegas, outros colegas da medicina lá, quanto também na sociedade. Minha mãe foi uma pessoa que foi muito contra de eu fazer psiquiatria. E hoje é uma especialidade, uma das mais disputadas, né, dentro da medicina. Então, o que será que aconteceu, que tem acontecido? De onde vem, né? De onde vem? Por que teve tanto preconceito, né, há 20 anos, né? Vamos começar. Podemos começar. Eu gosto de pensar, Flávia, a psiquiatria dentro da história da medicina e a história da medicina dentro da história da sociedade ocidental, né?
E aí, nesse contexto, se a gente fizer o caminho inverso, eu vinha pensando isso no caminho hoje, né? A gente olhando lá para Hipócrates, lá 500 anos antes de Cristo, né? 2.500 anos atrás. Como é que a coisa da medicina começou? Quando o cara lá falou o seguinte, o Hipócrates, né? 2.500 anos atrás, falou assim, as doenças, elas não são castigos divinos. Não são castigo dos deuses, não tem nada a ver com o espiritual. Sim. Tem a ver com o corpo, né? Com o humor, com o fisiológico. Então, há 2.500 anos atrás, o cara sacou isso e aí corta para 1988, agora, né? CID-10, F44.3, estados de transe ou possessão. Diagnóstico. Uau. Né? Então, peraí, há 2.500 anos atrás o cara já estava falando assim, não, isso aqui não é um problema espiritual. Mas a gente continua falando em pleno século XX, XXI, de estado de transe e possessão. Dentro da psiquiatria, esse limite ainda é muito tênue, né? Entre os estados emocionais, o sofrimento psíquico, a espiritualidade. E depois o DSM-5, agora deve entrar em 2022, né? De 2022 deve entrar... o DSM-5-TR. O TR. Tem lá, né? O CID-11, né? O CID-11 que é de 22, ele mantém dentro dos transtornos dissociativos o estado de transe e possessão. Então, eu acho isso muito curioso. A gente volta 2.500 anos atrás e eles já estavam separando a espiritualidade da saúde. E a gente ainda dentro da psiquiatria mantém isso, né? E aí a medicina no Ocidente, ela vem evoluindo e tal. Cirurgias há muitos séculos, né? Se fazendo cirurgia e a cirurgia evoluindo, os procedimentos cirúrgicos evoluindo. E a psiquiatria vai surgir como especialidade médica em 1890 e pouco, 1912, a primeira lei, né? 1912 é agora. Sim. Né? Então, como especialidade médica dentro da história, é muito recente. E dentro das outras, que você estava comparando, né? Dentro das outras especialidades, a gente é muito atrasado, né? Nessa evolução neurocientífica, nessa visão mais medicina mesmo, né? A gente começou há pouco tempo. Eu não diria que é um atraso, né? São as caçulinhas da medicina. Eu acho que a gente começou há pouco tempo. E aí existe essa ansiedade, né? De hoje, muito atual, de querer achar a solução para os problemas e buscar soluções definitivas, quando não existe, né? Então eu gosto de olhar por aí. E aí eu acho que vem disso o preconceito, né? Com a psiquiatria há 20 anos atrás, como você falou, né? Você quer fazer o quê? O cara enchia o peito e falava cirurgia, né? Cardiologia. E você, Flávia, psiquiatria? Eu também abaixei no psiquiatria. Oi, né? Hoje não, né? Hoje não. Hoje é cool. Hoje é legal, né? Dizer que é psiquiatra. Cool é legal, tá, gente? É com 2 Os, né, Karen? Em inglês, só pra vocês entenderem. A gente tá falando de psiquiatria, não de coloprocto. Não mudamos a especialidade. Não. Então... E aí eu acho que vem um pouco disso, né? O psiquiatra lá, o Felipe Pinel, né? 1790 e pouco, 1800... O cara separa, resolve ali e fala assim, olha, tem que tratar sem corrente, né? Os pacientes psiquiátricos ficavam junto com prostitutas, não que, né? Mas eram considerados os alienados, né? Pra época. E teve por muito tempo uma concepção que os pacientes psiquiátricos viam mais como pessoas com alta periculosidade, que precisavam ser isolados da sociedade, do que realmente hoje a nossa visão de que são pessoas que precisam ser cuidadas, né? Sim. E assim, existiu instituições também, igual quando as pessoas têm preconceito, uns pacientes chegam assim e falam assim, mas minha mãe nem pode saber que eu tô aqui, porque ela tem preconceito, né? Isso é muito comum. Mas assim, existiu toda uma história para ter todo esse preconceito mesmo, né? Sim. Era realmente uma psiquiatria que
que a gente considerar em relação aos hospitais psiquiátricos antigos, hoje, por exemplo, no hospital atual do Francisca Júlia, né, tinha um perfil, né, de cuidados totalmente diferente. Esse isolamento, essa questão de mais... Igual, tem aquela série que a gente estava falando. Depósito de pessoas. Aconteceu muita coisa, assim. E medicações que muito pouco não tão eficaz, com muito efeito colateral, né? Então, assim, não é do nada que as pessoas têm preconceitos também, né, Rodrigo? Não, eu acho que não é do nada. Mas, assim, uma coisa que me causa... Você falando e pensando aqui, uma coisa que me causa estranheza é assim, né? Por isso que eu acho que tem a ver com o tempo mesmo, por ser uma especialidade mais precoce, mais jovem, né? As cirurgias antigamente era uma coisa tenebrosa, né? A gente tinha um único anestésico, que era o éter, e ia embora, né? A taxa de mortalidade na época beirava 90%. Então, dependendo do que é operar, morria. Né? E ninguém tem preconceito contra a cirurgia ou contra os cirurgiões, né? Então foram os avanços da anestesia, os avanços da antisepsia, os avanços das técnicas cirúrgicas que permitiram que a cirurgia hoje chegasse onde está, né? Super seguro. Hoje a taxa de mortalidade em mesa é baixíssima. Agora, quando fala assim de eletroconvulsoterapia... Então, mas uma boa pergunta que a gente possa fazer em relação a isso que você está falando. Por que, assim, um temor tão grande de cuidar da mente? Porque existe também, né, algo assim, eu cuidar da minha diabetes ou fazer uma cirurgia é algo totalmente necessário, não tem um preconceito. Talvez agora tem pessoas que é um medo tão grande quando se trata do estado mental da pessoa. Então, por que será, assim, que isso ainda é tão temido, né? No sentido de, nisso é melhor não tocar. Eu acredito que seja por isso, assim, pela origem, né, da doença mental anteriormente está relacionada a um castigo, a algo espiritual, né? Ao fato da doença mental estar associada, além da questão espiritual, do castigo espiritual, também está associada ao que você falou, né? A periculosidade, a violência, a agressividade. Então, dizer que você tem um problema de ordem mental instintivamente ou intuitivamente já remonta a essas ideias, né? Da periculosidade, de alguém violento, alguém perigoso, alguém que é muito desorganizado, desregulado, ou que tem alguma questão espiritual associada. Né? E, Rodrigo, eu acho que também tem, assim, se a gente for parar para pensar nos dias de hoje, talvez uma questão assim, que a saúde mental, a nossa mente, a nossa psique, ela está relacionada muito a controle, né? E assim, hoje o que se espera de uma pessoa é que ela tenha um alto padrão de funcionalidade, que ela não tenha nenhuma vulnerabilidade emocional. Um sofredor. Exatamente. Que ela saiba lidar, tem uma resiliência incrível, que sabe lidar com tudo, né? Exato. Então, quando você mexe nesse ponto, né, mental, emocional, meio que você coloca em xeque tudo isso. Porque, assim, é uma expectativa muito grande. A sociedade e nós mesmos... que a gente tenha que ser, assim, perfeito, né? E é o que é aceitável, né? Assim, é muito comum você ver uma pessoa que chega lá no consultório e a gente fala para procurar um psiquiatra e a pessoa ali fumando não sei quantos maços de cigarro por dia, bebendo, com vários vícios, você fala para passar no psiquiatra. Eu não quero ficar dependente de remédio. Vou tomar remédio? Total. A sociedade da alta performance, exato, né? E tem esse ponto que você colocou também, né, Flávia, também. Tenho diabetes, tudo bem tomar um comprimido 2 vezes por dia. Tô hipertenso, tudo bem tomar 2 comprimidos 2 vezes por dia, né? E se a gente for um pouco além, eu tenho uma arritmia, tudo bem, abrir o peito, colocar um dispositivo lá dentro que vai ficar dando choque no teu miocárdio, no teu coração o tempo todo, tá tudo bem.
Agora, tomar uma medicação para depressão, para ansiedade, que é igual, é um comprimido igual. Aí é ruim. E por que será que as pessoas não consideram a depressão e a ansiedade como uma doença? Como se fosse uma coisa necessária fazer um tratamento, por exemplo. Não tem um pouco assim, que a gente escuta muitas vezes até de alguns médicos. Às vezes a pessoa vai no pronto-socorro, isso tem mudado bastante, né? Ou vai num consultório, a pessoa faz todos os exames, daí o médico chega e fala assim, isso daí não é nada não, é só emocional. Às vezes, isso é muito comum ouvir. Sim, como se colocasse o lado emocional. Isso não é nada não, pode ficar tranquilo, é só emocional. E a pessoa vai embora e continua doendo, continua tendo... Exatamente, como se isso não possa ser um transtorno, uma patologia. Exato. Né? Mas a diabetes você está falando, a hipertensão mas a depressão, questões emocionais, as pessoas não colocam a mesma seriedade em cima. Né? Eu costumo brincar assim com os meus pacientes. Quando eles falam, ai meu Deus, eu falo assim, a cabeça também está no corpo. Eles, né? A cabeça está no corpo, faz parte, né? E hoje a gente vê aí os estudos mostrando o quanto esses transtornos, né, do humor, eles têm causas orgânicas, relações diretas com todos os transtornos metabólicos, né? Tudo, né? Com o intestino, a relação com o intestino, com a biota intestinal, com o sistema imune, com o sistema inflamatório, neurotransmissores, é química. É igual acontece com diabetes, né? Então, olha, acho que é um processo de desconstrução. Exatamente. E não é interessante porque, assim, se a gente começar a parar para pensar, o cérebro é óbvio, é uma coisa meio que óbvia de que faz parte do corpo. É um órgão. Mas por que a gente precisa ainda provar tanto isso, né? Como se não fosse algo... É igual aquele vídeo que esses dias eu publiquei no Instagram, de um líder religioso, com quase, acho que 300 mil seguidores, onde, no caso, ele não falava da psiquiatria, ele falava da psicologia, que a psicologia, ela é algo do demônio. Porque a ansiedade, ela não é uma doença, ela vem do pecado. Então, assim, e é um líder religioso que tem muitos seguidores e muito influente. E as pessoas ali concordando. Aí ele fala ele fala na pregação que veio uma pessoa que tinha ouvido a pregação dele e falou, pastor, eu não tenho ansiedade pecaminosa, algo assim, eu tenho o transtorno de ansiedade. Aí ele falou, aí ele começa a discutir, falando que não existe esse transtorno de ansiedade, não existe. Que na Bíblia fala sobre ansiedade pecaminosa. Então, assim, eu achei aquele vídeo de um perigo. Então aí a gente volta naquilo, né? Volta lá em 2.500 anos atrás, alguém já falando assim, pessoal, a coisa se separa, né? E hoje a gente ainda tem esse tipo de visão. Lógico, a questão religiosa, ela é cultural, né? Sim, e não é a fé, né? Mas é a questão de como é doutrinado algumas questões. Mas aquilo que você falou, tanta gente concordando e colocando mensagens, assim, favoráveis, né? Confirmando aquilo. É interessante porque é algo que está num coletivo ainda, né? Num coletivo social, assim. Não em tudo, mas assim, é forte ainda essas ideias. Muito. E aí é muito complicado, né? Muito louco isso, na verdade, né? Porque a gente sai de um lugar, vamos imaginar assim, pré-pandemia, né? Antes da pandemia. A gente sai de um lugar onde era feio falar que tinha depressão, ansiedade, a pessoa tinha vergonha de falar, de procurar um psiquiatra e tudo mais. E num pós-pandemia, a gente entra num outro lugar que parece ser o extremo oposto, né? Da briga por um horário na agenda do psiquiatra, ou de que pelo menos em alguns contextos socioeconômicos, interessante falar qual remédio você está usando. Ah, não, mas esse é muito antigo, esse aqui é mais moderno, né? Esse que minha psiquiatra passou é mais moderno. Ah, esse aqui eu importo para tomar, tem melhor resultado. Parece que virou algo chique, algo bacana, falar de medicação e cuidado. Virou status. Mas eu acho que na pandemia tiveram alguns fenômenos, né? Assim, eu acho que o fato de todo mundo passar por todo aquele isolamento gerou realmente um sofrimento, insônia, quadros de ansiedade, medos terríveis, né?
Mas eu acho que também que foi um momento em que talvez a gente conseguiu propagar mais informações em relação à saúde mental também. Muito. Né? E assim, de repente quebrar um pouquinho esse estigma, de que não sei, as pessoas começaram a naturalizar um pouquinho mais o cuidado com a saúde mental. Assim, poderia acontecer com qualquer um. Sim. Né? Todo mundo com o telhado de vidro. E um outro fenômeno também, talvez, é que depois disso... não sei. Acho que são esses dois. Eu pensei numa terceira coisa, mas me perdi. Fugiu. Como você vê, assim, por exemplo, esse estigma? Você acha que ainda tem atrapalhado muitas pessoas no tratamento, medo, igual essa fala que a gente trouxe aqui? Você percebe isso ainda? Com certeza mudou. Né? Com certeza ele é menor do que antes da pandemia. Sim. Eu concordo assim, absolutamente com a Flávia. Antes da pandemia o estigma era muito maior, muito mais presente, muito mais agressivo até, né? As pessoas tinham vergonha mesmo, medo mesmo. Hoje me parece que é algo menor. Sim. Mas ainda atrapalha, né? É comum a gente ver em consulta, no consultório, ou mesmo lá no serviço, no hospital, na unidade de pronto atendimento, a pessoa dizer assim, nossa, faz 3 meses que eu tô para vir aqui, mas morria de medo. Uhum. E aí eu cheguei, nossa, fui super bem atendido, o recepcionista me atendeu super bem, aí a enfermeira conversou comigo, eu chorei um pouco, nossa, ela me deu um papel, e aí eu fiquei aguardando a consulta, o senhor tá me atendendo sem pressa, pô, se eu soubesse eu vinha antes. Até porque que a pessoa chega lá com uma crise de ansiedade, escuta essa voz do doutor, ela fica calma na hora, uma voz calma. A pessoa deve chegar lá ansiosa, escuta, a voz dele é calma, traz uma paz, né? É verdade. Mas sabe que eu mandei pra você um vídeo? Não lembro, no Flávia. Instagram? Porque você não olha as coisas. Não, essa semana eu não tô olhando mesmo. E aí, era um vídeo que eles fizeram, eram três pessoas, 3 amigos que chegavam na porta e falavam assim, a minha droga acabou. Abria a bolsa, nossa, minha droga acabou. Aí eles falavam assim, eu preciso... Então a gente precisa comprar mais droga. Aí eles iam no psiquiatra. E aí a pessoa falava assim, doutor, eu tô meio desatento. Aí o psiquiatra pegava o motor e falava assim, então toma isso. Aí acho que dava uma lisdexanfetamina. Aí o outro falava assim, parece que eu tô triste, minha vida não é mais a mesma. Aí passava o antidepressivo. E aí eu sei que o terceiro era, sei lá, não tô conseguindo dormir. E aí passava. E assim... aí ela, no final ele falava assim, como que chamava mesmo? Esse é considerado o antigo traficante de medicação, né? Então, assim, o quanto que a mídia, ao mesmo tempo, ela pode ajudar a diminuir preconceito, a mostrar que existem patologias, e assim, que é uma complexidade chegar num diagnóstico de um transtorno, né? Que aquilo não é também algo que o médico gosta de rotular, né? Mas simplesmente para ajudar na forma como vai tratar. E essas banalizações, sabe? Que a mídia também acaba trazendo em algumas situações. E chamava o psiquiatra de traficante de medicação. Foi uma fala de um psicólogo já que você uma vez mandou também, né? E como se, assim, o paciente chega lá e era 1 segundo mesmo. Eu tô desatento, doutor. Aí ele já passava. Aí o outro falou, eu tô com insônia. E passava. Como se, assim, isso acontecesse, se fosse a rotina, nossa, como se a gente não desse a importância mesmo, né? Para fazer um diagnóstico, para chegar a um melhor tratamento. E existe uma tendência a jogar também a especialidade nesse ponto, né? Eu acho que tem alguns pontos aí, né? O primeiro que eu acho válido assim na tua fala é o seguinte, o quanto as pessoas se tornaram assim pouco resilientes com sentimentos desconfortáveis. Sim. Né? Tristeza é normal, é natural,
né? Ansiedade, desde que ela te ajude, né? Ela é natural, é normal, é do ser humano, né? Elas nos adaptam. Dormir mal, eventualmente, porque existe uma razão para isso, um evento, ou porque tá nervoso, ou porque, enfim, qualquer motivo, faz parte da vida, né? O problema é que hoje em dia, acho que existe, a gente tá saindo de um extremo para outro, né? De que tudo é patológico, acho que justamente pelo que você falou, né? Da sociedade do alto rendimento. Então, para você, o normal hoje, que eu acho que a gente não conseguiu desenhar bem esse normal, ele tá meio disforme, né? O normal hoje é acordar às 5 da manhã, disposto, entrar na banheira de gelo, correr 5 km, postar, tomar um café da manhã super saudável, se vestir super bem, né, de forma elegante, ir para o seu trabalho, almoçar fitness. Um trabalho maravilhoso, que não tenha problema nenhum também, que tenha um excelente desempenho ali. Como? Não existe. Sim. Não existe. Isso é uma produção, né? Uma performance, assim, inabalável, né? E aí aí depois chega, busca os filhos na escola, ajuda em casa, dorme, medita, né? Faz yoga, meditação antes de dormir, uma sauna e vai dormir. E acorda... Meu Deus. Aí a pessoa se sente cansada e fala, tô cansada, não sei por quê. Né? Então, assim, eu acho que existe esse perfil ideal de pessoa saudável que é inalcançável. E se a pessoa não alcança ou não chega perto, ela começa a se considerar doente. Né? Se esse é o normal e eu não alcancei esse normal, então eu sou anormal. Então eu estou doente. Se eu estou doente, eu preciso de remédio. Né? Mas o nosso papel é justamente esse. Você tem dificuldade, por exemplo, um paciente que chega para você e fala alguma coisa e você fala, olha, a princípio isso não fecha diagnóstico. Sim. Graças a Deus, né? Você tá tudo bem, normal, não precisa tomar remédio. E às vezes o paciente não... Fica frustrado. Se frustra. Mas eu queria ter um TDAH. Não, assim, às vezes eu não sou autista, eu não sou autista. Querem, 52 anos, né? Eu não sou autista. Tem pessoas que às vezes querem, né? Um diagnóstico, vem. Mas assim, é complexo também nesse sentido de achar que o psiquiatra compartilha também, né? Em cuidados assim de coisas que não são realmente factíveis. Sim. Entendi. De forma alguma. É uma especialidade médica como qualquer outra. Pra gente dar um diagnóstico, a gente... Não é o que a gente acha. Ou o que a gente quer agradar ou não, né? O paciente. Exato. É o que existe ou não, né? Exato. São critérios objetivos, né? Eu costumo falar muito isso também. Assim, olha, não é que eu acho que você está depressivo ou deprimido, ou eu acho que você tem um transtorno de ansiedade generalizada, ou acho que você tem um TDAH. Tem critérios objetivos que a gente tem que olhar de acordo com a tua história de vida, com o que você está me relatando, para ver se fecha o diagnóstico para a gente instituir um tratamento adequado. E às vezes isso demora, né? Sim. Às vezes não é numa primeira consulta. Não é na primeira consulta. É engraçado, uma vez eu mandei uma paciente para Flávia, e daí eu conversando com a paciente, daí eu falei assim, olha, pede pra Flávia dar uma olhadinha assim, sei lá, ver como estão suas vitaminas, pedir um exame de sangue. Mas ela pode? Eu falei, pode, por quê? Mas ela não é psiquiatra? Eu falei, mas ela é médica. Quando eu falei pra pedir pra Flávia o exame de sangue, ela ficou assim, mas ela pode. Achei interessante essa fala dela, assim. Como se não pudesse. Eu tenho um papel, eu tenho um casalzinho de filhos. O mais velho tem 8 anos. Eu tenho um papel que eu deixo um bloco de anotações em cima do escritório, da mesa do escritório de casa. E ele escreveu assim, quando ele estava começando a aprender a escrever: eu não sou médico, eu sou psiquiatra. Eu guardei isso. Assim. Eu falei, porra, filho. Tem uma história, tem uma história legal. A amiga. Que foi buscar no vestibular? Você conhece a Izete Yamamura? Não. Ela já veio aqui no Estudadamente, é super amiga. E o filho dela. Não são os dois, não, mas no começo mas um deles quer fazer psiquiatria, né? E quando ele foi fazer quando ele foi prestar medicina,
Ele chegou para a mãe dele e falou assim: mãe, eu não acho a psiquiatria. Eu não acho a psiquiatria. Eu quero fazer inscrição, já está acabando, eu não acho. Aí ela falou assim: mas você tem que fazer medicina. Eu não acredito que você é médica, né? Com 18 anos ele ainda não sabia. Mas é legal porque ele queria ser igual ela, né? Queria. Você é médico? Mas você vai ter que fazer medicina ainda, tal, antes disso. É muito engraçado. Uma vez no hospital, da outra vez em que eu estava como diretor, tocou meu celular um sábado de manhã e era do hospital. Aí eu atendi o colega que estava de plantão, falou assim: ô Rodrigo, sou eu, tal. Falei: opa, posso te ajudar aí? Ele falou: rapaz, o paciente cortou o braço aqui e eu tô dando um piti, rapaz, porque faz uns 20 anos que eu não faço uma sutura. E eu tô suando, tô nervoso, eu consegui fazer um pontinho só, você não vem aqui me ajudar? Ou eu mando esse paciente para algum outro hospital, né? A gente acaba se especializando demais, né? Exato. E acaba não sendo realidade ali. E as pessoas acham que a gente não pode nem pedir um exame. Pedir um exame. E hoje é tão comum, né, Flávia? A gente olhar para isso, né? E hoje é o contrário, né? Como a gente já estava falando, o quanto que a psiquiatria, a gente tem percebido que, na verdade, que assim, é óbvio, né? Depois, mas assim, que está conectado com vários outros transtornos metabólicos, a obesidade, né? A questão de diabetes, hipertensão, são vários outros, a falta de vitamina, hipotireoidismo, que a gente precisa, não é nem... a gente precisa mesmo pedir exames, a gente precisa fazer diagnóstico diferencial, né? Sim. É o tempo todo. E é interessante, né? Porque as pessoas estão conhecendo mais, mas o nosso primeiro episódio aqui do Surtadamente foi sobre a diferença entre a psicologia e a psiquiatria, porque tem pessoas que às vezes ainda não sabem diferenciar. Já tive casos de paciente que, principalmente assim, dependendo não é nem em relação à idade, né? Mas assim, termina a sessão e fala assim: você não vai me receitar nada? Eu falei: não, mas eu não receito. Não, eu falei: eu explico, é o psiquiatra, eu não sou médico. Aí eu explico pra pessoa. Ou até que sai frustrado do psiquiatra esperando uma consulta, uma sessão de psicoterapia, né? Exato. Aí ela fala assim: nossa, mas eu passei lá e ele só me deu medicação, né? E achando que ia ter uma volta sessão... semana que vem? E achando que ia ter uma sessão de psicoterapia ali, né? Mas então, isso é um outro ponto, né? A gente vive, às vezes, numa bolinha, né? E a gente esquece que mais da metade da população brasileira vive numa condição de miséria, né? Exato. Então... A falta de acesso, né? Acesso a tudo, né? Exato. Acesso à alimentação, né? A partir do momento que nasce, então já nasce subnutrido, né? E cresce num contexto de subnutrição. E hoje a gente sabe o quanto a alimentação ela vai ter impacto na saúde emocional ou psíquica, né? Sim. Acesso à educação ruim, né? De má qualidade, acesso à saúde também muitas vezes difícil, né? Na maioria das cidades, São José é uma exceção, né? O SUS aqui funciona consideravelmente bem, Sim. Mas a gente sabe que é uma absoluta exceção. O que mais? Exposição à violência de todos os gêneros, de todos os tipos, né? E aí essa é a maioria da população. Sim, a gente acaba, às vezes, né, esquecendo isso. A gente vive num contexto socioeconômico um pouco diferente. Sim, que tem acesso, que é privilegiado em relação, né, às questões médicas. Por isso que o óbvio sempre... O óbvio que é pra gente, né? Nunca é óbvio pro outro. E a gente precisa explicar, conversar, sair da nossa bolha. É um contexto que a gente às vezes esquece, né? E, Rodrigo, no contexto, assim, que a gente possa falar de avanço da psicofarmacologia, por exemplo. Hoje em dia, o que a gente estava falando de estigma, preconceito em relação a procurar psiquiatra, que antigamente... né, as medicações eram um pouquinho mais obsoletas, ou um pocão, né? Com bastante efeito colateral, tinham poucas opções. Sim. E assim, nesses 20 anos, por exemplo, que eu faço psiquiatria, teve um avanço, assim, muito grande. Considerável, né? E né? que hoje, assim, a gente trabalha muito mais com algo mais personalizado, com uma medicina mais...
humanizada e personalizada do que antes, né? Sim. O que você pode falar em relação a esses avanços? Eu tenho essa mesma impressão, né? Mas assim, ainda dentro daquela noção de que ainda é muito incipiente, né? Sim, acho que vai estar sempre se desenvolvendo e melhorando, né? Porque assim, antipsicótico, década de quê? 50, 60, 70, né? Uhum. Até 20 anos atrás a gente tinha Aldol e clorpromazina, né? Depois veio a risperidona. Risperidona tem quantos anos? No SUS não tem. Na maioria dos serviços públicos, a gente ainda tem que se virar ali com Aldol e clorpromazina, levomepromazina, que são medicações que têm muito efeito colateral, né? Ajudam, poxa, se não fossem essas medicações, né? Imagina o que seria, né? Mas tem muito efeito colateral, né? Os próprios antidepressivos, né? Demoraram Mas assim, se a gente parar para pensar em evolução, por exemplo, hoje a gente tem os injetáveis mais modernos, né? Sim. A paliperidona, por exemplo. Depósito, né? De depósito, que a gente tem que... se a gente entra com uma medicação desde o início de um quadro muito grave de esquizofrenia, né? No injetável, que a pessoa vai garantir a adesão dela, ela vai não ter recaídas, não deteriorar o quadro dela. Você pode dar uma evolução, um outro desfecho para um paciente esquizofrênico. Sim. Se ele tivesse nascido há 40 anos atrás. Com certeza. Então, assim, hoje a perspectiva em relação à evolução de um quadro muito grave mudou completamente. Mas não é acessível para todo mundo. Ainda não, né? Ainda não é acessível para todo mundo. Mas... Eu acho que a gente tem avançado, sim, né? A paliperidona, a própria cetamina, né? Intranasal para depressão resistente. Eu acho que a gente tem avançado, sim. E é curioso, né? A gente tem começado a falar sobre diagnóstico precoce e tratamento precoce na psiquiatria agora, né? Então, é um outro conceito, que assim, quanto antes, melhor. Que isso está mostrando que assim, quanto antes, melhor. E assim, a gente levava um preconceito, nós como psiquiatra, que, nossa, o médico já quis entrar, né? Não esperou o negócio agravar. Eu nem estava tão ruim, ele já entrou. E, na verdade, são conceitos que a gente precisa começar a divulgar, né? Porque é importante que as pessoas entendam que quanto antes, melhor. É essa nova visão, né? Sim. Não chegar lá no grave, né? A aula que assistimos juntos, né, da Carmita, né? Se depressão fosse câncer, né? Sim. Pro câncer, todo mundo fala assim, ó, exames preventivos, né? Diagnóstico precoce, tratamento precoce, melhora o prognóstico, né? E aquilo que ela falou, né? Imagina que... quantos por cento? Eu não lembro. Mas, assim, ela mostrou que acho que uns... menos de 50%, acho que bem menos de 50% das pessoas chegam a um tratamento, né, psiquiátrico. Sim. E os que recebem um tratamento correto ainda é bem menos, né? Sim. Aí ela comparou. Imagina se acontecesse isso com câncer. Exato. O quanto ia ser diferente. Sim, o quanto que a população ia se manifestar, o quanto que ia ter... A classe médica, né, ia se manifestar. E o quanto um quadro psiquiátrico, ou seja, de depressão, psicose, algum quadro assim, o quanto que traz de disfuncionalidade, o quanto traz de sofrimento, o quanto que está aí índice de um dos maiores transtornos aí que incapacitam são os transtornos mentais, né? E assim, e não é tão levado a sério quanto outros transtornos, né, Rodrigo? Sim. E aí a gente volta um pouquinho na história central, né, que é o estigma, o preconceito, né? A impressão que dá é que as pessoas não querem olhar para o problema. Talvez a classe política, a classe médica, de forma geral, talvez ainda esteja na negação, né? Sim. Não é possível. Não, acho que não. A gente recebe o SAMU lá no hospital por ser porta aberta, né? E aí, esses dias, numa reunião com a secretaria, o departamento hospitalar, eles falam assim, olha, em alguns meses, o maior acionamento de SAMU do município tem como diagnóstico psiquiátrico. Uau. E em todos os meses está entre os 3 mais acionados. Né? Isso sem falar em suicídio, né?
as taxas de suicídio, que é a morte na psiquiatria, né? É o pior desfecho, o pior de qualquer especialidade é o óbito, né? E na psiquiatria ele existe também, não banalizando, mas é algo que a gente precisa olhar, né? E dar a importância devida, né? Exato. Sim. E esse estigma, ele dificulta esse olhar, né? Sim, Eu tenho essa impressão, você não acha? Eu acho que de modo geral, mesmo a sociedade em si não dá o valor merecido que realmente o transtorno psiquiátrico traz de prejuízo, o que lesa mesmo a sociedade, né? Sim. É como se não enxergasse, não tivessem... por exemplo, vocês no hospital... eu imagino que se vocês... Eu não sei como que tá esse investimento. Talvez você não saiba, porque você é o diretor técnico ali, né? Não é? Mas, assim, o quanto que vocês priorizam, talvez, uma medicina mais preventiva, por uma questão também financeira, né? Ainda é muito incipiente, né? Ainda é muito... A gente está começando a falar sobre promoção e prevenção da saúde, né? Nós temos lá no hospital um projeto que já deixou de ser projeto, já acontece, que é um projeto chamado Casa Amarela. Alguns pacientes do ambulatório, elegíveis pelos médicos, psiquiatras assistentes, eles convidam esses pacientes a participar desse projeto. São 5 dias num ambiente dentro do hospital, isolado, uma casa, um ambiente doméstico. Eles ficam lá 5 dias realizando algumas atividades. Dormem lá de segunda a sexta, fazem yoga, arte-terapia, momentos de silêncio, meditação, legal. Mindfulness, rodas de conversa rogeriana. Olha que legal. Nutrição funcional, cozinham e trocam as experiências ali. E não tem intervenção médica. É claro que se ele toma medicação de uso contínuo, ele vai tomar, mas não tem intervenção médica. E tem um suporte de um psicólogo full time. E a experiência é incrível. Que legal. É incrível. Assim, a gente vê os relatos de entrada e de saída, é emocionante. Você mas fala quem assim, são as pessoas elegíveis para estar passando lá? Os próprios colegas psiquiatras dos ambulatórios, né, podem, quando a gente fala, a gente vai abrir 8 vagas, aí eles podem encaminhar. E os colegas dos próprios consultórios particulares também encaminham às vezes. Ai, que legal. E foram 80 pessoas já que passaram. Que demais. Que legal. É super legal. E aí a gente está nesse contexto, né, de ensinar a promoção da saúde. E é assim, como tem um questionário de entrada e um de saída, a gente vê de forma objetiva assim, o quanto o simples fato de ele ter aprendido uma rotina, a importância da rotina, a importância de alguns hábitos, da conversa, de compartilhar, o quanto isso pode melhorar. Esse é o recado que fica lá para eles. Demais. Né? Sim. Mas ainda é muito inicial, né, no serviço, assim, muito... A gente tem terapias integrativas, os pacientes podem ser submetidos à terapia integrativa lá no hospital, né? E desconstrói um pouco esse conceito de hospital psiquiátrico, manicômio, né? Sim, sim. A pessoa vai entrar de camisa de força e ficar sedada. É lógico, né? Nós vivemos momentos muito escuros na psiquiatria, né? A gente tinha os manicômios em 1900 com corrente, camisa de força e tal. E essa herança, ela paira, né? Sim. Aí veio a luta antimanicomial, super justa, acho que ok. Mas hoje o hospital psiquiátrico é muito diferente daquele. E as pessoas ainda acham que é a mesma coisa, né? Pelo amor de Deus. E, Rodrigo, é inegável a necessidade da existência do hospital psiquiátrico, né? Porque, assim, essa ideia de acabar com os hospitais psiquiátricos é totalmente, assim, inconcebível, porque é muito necessário, né? Muitos pacientes não tem jeito, a gente tem que encaminhar para internação. Só que é uma internação muito mais humanizada, muito mais planejada, muito mais terapêutica, né? Nossa, super concordo. Eu acredito nisso, assim. A luta antimanicomial, não... eu acho que a fala teria que ser assim, não fim aos hospitais psiquiátricos, mas assim, fim aos hospitais psiquiátricos como eram antigamente. Nesse padrão, Nesse padrão. Nós precisamos de hospital psiquiátrico. Como que você vai internar um paciente totalmente psicótico, desorganizado, num hospital geral? Sim. Né? Mas no hospital psiquiátrico ele fica restrito. Oi?
No hospital geral, ele fica... Se a gente Pior interna por ainda, uma né? pneumonia... Se você sai do seu leito e vai até o corredor, o senhor pode se deitar? Não é assim? Você não pode nem sair no corredor do hospital. No hospital psiquiátrico, eles fazem atividade na horta, atividade no campo, caminhada, arte-terapia, padaria, terapia ocupacional. É um outro ambiente, né? Uma outra estrutura. Né? Então, assim... Tentando reintegrar, né, totalmente a capacidade mental daquele paciente, né? Equipe multidisciplinar... então, assim, quem fala isso não sabe o que está falando. Não conhece, né? Não conhece, talvez. Exato. Não sabe por não conhecer, né? E no Francisca Júlia, por exemplo, e acho que nos melhores hospitais psiquiátricos, também as pessoas, eu vou chegar lá e vão passar medicações que tem lá no hospital psiquiátrico, tudo coisa antiga, tudo coisa... E não, né? Esse padrão de tentar trazer medicações personalizadas, com baixo efeito colateral. É lógico que a eficácia é sempre o principal, né? A se avaliar. Mas, assim, vem dentro, né, dessa evolução também. Sim. A gente tem que buscar, né? O município apoia bastante. A gente sempre tem conversado sobre a importância de melhorar o arsenal terapêutico, né, as medicações para os pacientes do SUS. Hoje a gente consegue colocar, por exemplo, para muitos pacientes clozapina, mesmo sendo do SUS, né? Para uma esquizofrenia refratária a tratamento. A gente já temos ainda pacientes recebendo paliperidona, Invega, do SUS. Claro que não é fácil de se conseguir, né? Porque isso exige um custeio e tudo mais. Mas temos. Nos convênios em particular, o arsenal terapêutico de hoje mais moderno, né? A gente tem até... Recentemente entrou o Spravato, Escetamina lá no serviço. Que bom. É o primeiro serviço do Brasil que conseguiu, junto com uma operadora de saúde, autorizar a aplicação por liberalidade. Os pacientes dessa operadora não precisam judicializar. Sim. Então, conseguem fazer por liberalidade, né? Sim. Que é uma medicação super importante, necessária e com bons resultados, né? E que legal que vocês têm esse serviço. Assim. Que bom. Muito bom. Olha, tá muito boa a conversa, mas você viu como passou rápido? Passou. Eu falei para acabou? você 40 minutos, né? Já tá 46. Foi super legal. E eu queria agradecer muito. Talvez, Imagina. assim, esse papo fosse prolongar muito mais se a gente começa a pensar em outros aspectos também em relação a preconceito, a psiquiatria e a saúde mental como um todo. Mas muito obrigada. Imagina, Flávia, prazer. Por estar aqui. E, Paulo, vamos falar sobre... Vamos. Não podemos esquecer de agradecer ao nosso patrocinador Espaço Saúde no Shopping Vale Sul Shopping. Exatamente, onde temos excelentes profissionais de várias áreas, num espaço extremamente confortável e elegante. Muito bom, obrigado. Espaço Saúde do Vale Sul Shopping. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal, aqui no YouTube mesmo. Apertar o sininho e também comentar o que você achou desse episódio maravilhoso. E não esquece de compartilhar para os seus amigos e familiares, porque é muito importante a gente aumentar essa nossa família dos surtadinhos. E também de nos seguir no Instagram e no TikTok, @surtadamentepodcast. E também encontrar a doutora Flávia no Instagram. No @doutora Flávia Sano. E @psi Paulo Siqueira. E isso. Você, Rodrigo, aonde a gente te encontra? Ixi, aí complicou, porque eu brinco o seguinte, eu mexo mais ou menos no liquidificador. Então, meu Instagram é uma tragédia, mas a minha esposa tá dando um jeito nisso. Tá dando jeito? Tá dando um jeito nisso. No Google tem alguma coisa lá. E o seu consultório é em São José dos Campos? São José. Pelo LinkedIn é mais fácil. Rodrigo Gasparini. Procurei no Google. E no LinkedIn também Isso. Muito obrigado, doutor. Imagina. Muito obrigada, mais uma vez. Obrigado, Flávia, pelo convite. Paulo, foi muito legal. Um maior prazer. E a gente se encontra semana que vem, então. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.